Fala, cervejeiros, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Com Cerveja. Eu sou Daniel Dinslaken e hoje eu respondo a dúvida do Alexandre Sinício. Olha lá o que ele escreveu para mim, vou ler aqui para vocês. 2 lotes estão sendo feitos ao mesmo tempo, mas em momentos diferentes. Um já está na maturação, o outro vai começar a fermentar. Ambos ales, uma geladeira apenas. Quem tem a prioridade para usar o controle de temperatura? Considerando que a temperatura ambiente está entre 23 e 24 graus. Então ele quer saber se prioriza fermentação ou maturação. Então vamos lá, Alexandre. Seguinte, primeira coisa, a gente tem que pensar o que é mais importante. Controlar a temperatura de fermentação ou temperatura de maturação. Claro que a temperatura de maturação, quando a gente estiver na parte fria dela, a gente vai, obviamente, precisar de uma geladeira. Mas o controle de temperatura é relativamente mais importante quando a gente está falando de fermentação, tá? A dica que eu daria para quem está querendo fazer esse tipo de coisa, como eu estou vendo que está produzindo, de repente, num ritmo um pouco mais acelerado, é bom pensar em comprar mais um refrigerador, mais um freezer, para conseguir controlar melhor essa temperatura. Ou seja, você tem um para a parte quente, outro para a parte fria. Parte quente, parte fria, o que é isso? Um a gente está fermentando, depois fermentação secundária, se ficar fazendo uma temperatura um pouco mais alta que fermentação, e um outro onde você vai ter a parte fria. Então a maturação, quando está numa temperatura mais fria, ou se levar lá para perto de 0 graus, as suas cervejas às vezes engarrafadas, ou outros barris ficam nesse segundo. Então o ideal, a gente, na verdade, quando vai começar, não imagina, fica pensando se dá para fazer sem geladeira. Tem gente que faz, tem gente que utiliza caixa de isopor, coloca água, aí troca, bota ali garrafa PET congelada, todo dia troca um pouquinho, consegue manter, também dá, tá? São aí algumas artimanhas que cervejeiros conseguem adaptar para conseguir economizar, mas o fato é que depois que a gente começa a evoluir um pouquinho, a gente precisa de 2 geladeiras, uma mais para fermentação, outra para maturação. Se você faz de tempos em tempos, demora um pouco mais, dá tranquilamente para utilizar uma só. Você produziu essa cerveja, fez a abraçagem, bota a fermentar, terminou de fermentar, aumenta um pouquinho a temperatura, faz a secundária, depois a maturação, baixa, cold crash, perto de 0 graus, depois você engarrafa e tudo bem. Depois você vai pode deixar fora da geladeira ou deixar na geladeira, depois começa outra leva e assim você consegue manejar bem. Agora, quando acontece, como o caso do nosso colega aqui, Alexandre, começa a fazer mais rápido. A cerveja dele, então, terminou de fermentar, deve estar passando aí umas 2 semanas, talvez, está maturando, e ele já vai fazer outra. O que ele faz? Se eu tivesse nesse caso, se eu precisasse fazer isso, se eu não tivesse condições de ter outra geladeira, eu tiro da maturação e coloco para fermentar. Tá? Usa o controle de temperatura para a fermentação. Aquela maturação que está ali a frio, você vai levar para a temperatura ambiente, 23, 24 graus, deixa ali durante uns 5, 10 dias, mais ou menos, que vai ser mais ou menos o tempo que você vai levar para fermentar. E depois, quando você levar para maturação, a sua cerveja que está fermentando agora, você traz o outro também, isso se couber, claro, na mesma geladeira, e aí você matura os dois, mais ou menos na mesma temperatura. Esse seria o melhor raciocínio, pensando no custo-benefício de ter só uma geladeira para fazer as 2 levas ao mesmo tempo. Mas por que isso? Por que pensar dessa forma? Por que de repente não fazer o contrário? Por que não começar a fermentar ali na casa de 23, 24 graus e continuar maturando? É possível fazer assim, na verdade até seria possível dependendo do estilo que você estiver fazendo. Algumas cervejas até daria para fermentar nessa temperatura, tá? Elas são feitas aí em temperaturas um pouco mais altas, uma saison, uma cerveja de trigo também às vezes pode ser. Só que além de a gente ter um problema aí da temperatura, quando a gente fala que a temperatura ambiente é 23, 24 graus, normalmente, não sempre, isso não é bem verdade, tá? Então 23, 24 graus, de repente está agora, 4 da tarde, não no verão, né? É difícil a gente estar no verão ter uma temperatura dessa em qualquer lugar do Brasil aí, a não ser talvez na Serra, mas a gente vai ter uma temperatura mais elevada. Mas quando você está falando em temperatura de 23, 24 graus, você está aí provavelmente tendo uma temperatura bem mais baixa que isso, a madrugada ali perto do nascer do dia, onde a temperatura é mais fria, ao meio-dia que essa temperatura já é um pouco mais alta, e a flutuação térmica aí às vezes está na casa de 5 graus, 6, 7 graus, e além de a gente estar falando de temperaturas mais altas serem prejudiciais para a fermentação, esse estresse térmico, abaixa e aumenta a temperatura, também é ruim para a levedura. E como o maior problema de geração de off-flavors, aí, de alguns compostos indesejados é durante a fermentação, então o que eu posso dizer para vocês, como dica aqui, Alexandre, é o seguinte: prioriza a fermentação para que a fermentação seja feita o mais
saudável possível. Então, naquele momento é quando as leveduras vão produzir compostos que de repente nunca mais vão ser recuperados, mesmo a não ser que você mature durante um longo tempo, você vai conseguir diminuir alguns desses compostos que vão ser produzidos na fermentação se você não controlar bem essa temperatura. Então, faz o controle da temperatura na fermentação, depois a maturação não vai ter tanto problema. Se você já está com uma cerveja maturando, deixar ela em temperatura ambiente, a atividade das leveduras já está bem baixa, ela está ali arredondando a cerveja, e deixar ela fora não vai ser grandes problemas, tá? Você não vai ter muito prejuízo disso, enquanto que se você fizer a fermentação fora, aí sim, provavelmente você vai ter problema com a fermentação. Então, basicamente é isso. Se for pensar, prioriza a fermentação, fermentação, sempre. E claro, para quem puder, dá um passo a mais aí, compra mais uma geladeira, que aí você consegue deixar uma parte quente, outra parte fria, e aí você consegue aumentar aí a escala das suas produções, certo? Espero que tenham gostado da dica de hoje. Amanhã está de volta aqui com mais uma sacada. Tchau, tchau!